Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde nós respondemos as suas perguntas. E eu sou o professor Yuri Motoyama e estou aqui para responder as suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. E se você gosta do Drops, saiba que agora você pode assinar ele em um feed separado. Aí é só você ir lá no seu agregador, escrever lá Drops 4 de 15 e você vai assinar somente o Drops. Tem pessoas que ouvem a gente que não são da educação física, só tem curiosidade sobre exercício, sobre saúde. E o Drops acaba sendo uma opção um pouco mais agradável porque eu respondo perguntas de maneira bem rápida, né, baseada na literatura científica. E essas questões são interessantes para uma pessoa que é um entusiasta em exercício, tá? Agora, se você assina só o Drops, você assinou aí, caiu, procurou aí no Spotify, achou o Drops sem querer e tá ouvindo e tá gostando, saiba que existe o podcast principal, né? O Drops é um spin-off, que é o 4 de 15. E aí, nesse podcast, a gente traz cientistas, a gente conversa com pesquisadores da área, a gente fala sobre ciência, exercício, saúde, né? E aí, se você assinar o feed do 4 de 15, você vai ouvir os Drops, que sai todo mês, e alternado aí com os episódios tradicionais. Se você assina só o feed do Drops 4 de 15, uma vez por mês, vai ter uma pergunta respondida e você também pode mandar a sua pergunta se você quiser. Assim como fez meu amigo, irmão, Alan. O Alan é daquela amizade que já está há tanto tempo que você já pode chamar de irmão, porque praticamente você tem mais convívio com esses tipos de amigos antigos do que com muitas pessoas da sua família, né? Então, Alan aí, um beijo pra você, amigo de décadas. A gente já vai aí para muitas décadas de amizade. Então, beleza. O que ele me mandou? Uma postagem que frequentemente a gente vê, às vezes, entra e sai de moda na internet, que são aquelas crianças fazendo musculação com os músculos bem desenvolvidos e bem fortes, tá? Então a pergunta que hoje eu vou responder é: criança pode fazer musculação? Então vamos embora! Respondendo aqui para quem já está com pressa: sim, criança pode e deveria treinar força. Olha o que eu tô falando agora. Deveria fazer treinamentos que estimulem e trabalhem a força. Então, fica com isso aí que eu vou desenvolver essa resposta. Agora, essas crianças que se tornam populares nas mídias sociais, que são fortes, né? Ah, Yuri, meu filho, se eu treinar musculação, ele vai ficar forte daquele jeito? Eu, agora na minha opinião, acho muito difícil. Por quê? Para você desenvolver uma musculatura igual daquelas crianças, existe uma possibilidade remotíssima dela ter uma tendência genética que favoreça o ganho de massa muscular. Mas, na minha opinião, eu não conheço essas crianças, tá? Ó, não conheço. Agora eu tô dando minha opinião de merda. Sempre, quando eu vou dar minha opinião de merda, eu aviso, tá? Porque aí vocês podem pegar sua opinião e jogar fora. Mas na minha opinião de merda, essas crianças, elas devem receber um estímulo de treinamento voltado para um treinamento profissional, tipo de bodybuilder. Elas devem, não sei se elas usam suplementação, não sei também, às vezes pode ter pai que é completamente alucinado que já pode dar esteroide, alguma coisa para essas crianças, entendeu? Então, eu não sei o que acontece com essas crianças, mas em todos os casos que você vai ver, crianças que participam de treinamento de força, elas ficam com uma estrutura muscular, mas elas não vai ficar um mini Schwarzenegger, entendeu? Isso não é muito difícil de acontecer com um treinamento bem orientado, tá bom? E aí, a gente tem muitos mitos sobre os perigos da criança realizar treinamento de força. E esses mitos, eles vêm lá da década de 90, quando começou-se a popularizar os heróis musculosos no cinema. É da minha época, da época do Alan, né? A gente via os filmes lá, né? Nós nascemos na década de 80. E aí a gente via lá o Schwarzenegger, o Stallone, os caras fortão, salvando o dia, né? E tem toda uma história por trás disso também, tá? Qual que é a história desse mito que foi gerado sobre criança ter algum prejuízo ou ser perigoso em fazer musculação? Entre o período de 1979 e 1987,
foram coletados dados nos Estados Unidos e esses dados foram publicados em um relatório que se chama NACE. Em inglês é uma sigla, em português ele significa Sistema de Pesquisa Nacional Eletrônica sobre Lesões, tá? Fazendo uma tradução rápida aqui. Esse relatório, ele mostrava a prevalência das lesões na atividade levantamento de peso, agora eu coloco entre aspas aqui, tá? Levantamento de peso. E ele dividia esse relatório por lesões relacionadas à idade. E aí o relatório mostrou que 2/3 das lesões entre 8 a 13 anos no levantamento de peso estava relacionado a mãos e aos pés. E esse grupo, ele tinha o maior número de lesões ósseas. Aí, quem pega esse relatório e lê pela metade, né? O que vai falar? Putz, esse negócio de levantamento de peso, né? Porque eu coloquei levantamento de peso entre aspas. Nessa época aqui, década de 80, década de 90, existia um negócio que chamava fisiculturismo. Não tinha as academias, igual hoje em dia você sai na rua e vê uma academia em cada esquina, com professor bonitinho, com, né, roupinha, uniforme. O que a gente tinha no fisiculturismo era uma academia com banco, peso e um monte de anilha. E os caras treinavam descalço, treinavam sem camisa. E a galera treinando pra querer ficar igual o Schwarzenegger, né? Então só a loucura. Aí era a loucura fitness, né? Então imagina aí, nessa época, uma criança de 8 a 13 anos dentro de uma academia dessa. Nem profissional de educação física tinha nessas academias pra dar orientação. Então você tá vendo onde eu já quero chegar, né? E aí, quando você vai ler esse relatório completo, você vê que essas lesões ósseas que eles falam no relatório eram causadas por beliscamentos, que eles colocam em inglês pinching. É assim, sei lá, você vai... Sabe na academia quando você vai colocar peso num aparelho e você empurra aquela anilha, você segura a anilha com as mãos redondinha, e você vai empurrar ela e você esmaga teu dedo, vamos dizer assim, num aparelho, alguma coisa assim. Isso eles chamam de beliscamento, tá? O pinching. Ou queda de pesos. E aí o que acontecia? Essas lesões eram fraturas. Então é lógico, se cair um peso, uma anilha de 20 quilos, de 10 quilos ou de 5 quilos até num pé de uma criança, você vai ter uma fratura óssea. Ou até, dependendo do exercício que você está fazendo deitado, né, uma barra cai no seu braço, você pode ter uma lesão grave, né? Nesse caso, a academia é perigosa para qualquer pessoa, não só para criança. Daí, quando eles iam avaliar, né, depois vários autores reavaliaram esses relatórios e viram, quando a gente ia ver as lesões que estavam relacionadas a algum tipo de excesso de treinamento ou sobrecarga, aí o risco das crianças era menor e nos adultos aumentava muito, tá? Então, qual que é a conclusão aí que a gente pode chegar? As maiores causas de lesões em crianças no treinamento com pesos, que é esses beliscamentos e esses acidentes, né? Que aí a gente usa a palavra acidente, tropeçou, caiu uma barra, alguma coisa, é completamente evitável só por questão de segurança e orientação profissional. Então não tem nenhum problema relacionado à criança, entendeu? O problema está relacionado com o local e a falta de um profissional ou um profissional ruim orientando, tá? E outro ponto também, né? Eu tava falando da época do fisiculturismo. Se você pegar fisiculturismo, nessa época, ele não era indicado para a população em geral, né? Inclusive criança. Pega uma academia de fisiculturismo aí, na década de 80, começo da década de 90, vai pôr uma mulher para treinar lá dentro. Muito difícil. Só tinha homem sem camisa, gritando, suando, né? Ainda você vai entrar com uma criança, um idoso, nunca, ele ia pôr o pé num lugar desse, né? A academia ela não era um espaço diversificado igual a gente vê hoje em dia, tá bom? E aí, se você imagina isso tudo que eu falei, né? Assim como aquela história da manga com leite lá, que pode ter sido criado para os escravos não tomarem leite na fazenda, né? Então, eles foram montando um mito em cima disso para afastar as crianças do treinamento de força, treinamento com pesos, né? Só que aí, isso não tinha embasamento científico nenhum, tá? Então, vamos para a atualidade aqui. O último posicionamento da Organização Mundial de Saúde, ela colocou como guia para atividade para crianças, né? A gente tem os guidelines, que são os guias, e ela já sugere que as crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos façam exercícios de fortalecimento dos músculos e dos ossos, que isso está relacionado, 3 vezes por semana, tá? E aí ela sugere, né, atividades que promovam resistência. Agora, quando eu falo assim, atividades que promovam resistência, é quando você vai ter que fazer força
contra alguma resistência. No caso, a musculação aí é um bom exemplo. Essa resistência pode ser um elástico, essa resistência pode ser uma bola mais pesada, essa resistência pode ser o próprio peso do corpo, essa resistência pode ser na água, tá? E a gente também tem evidências que adultos que tiveram um desenvolvimento de força maior durante a infância, eles apresentam menos lesões e têm mais capacidade para fazer esforços, né, com maior intensidade. E é isso a gente vê, sabe como? Vai dar uma olhada quando tiver as Olimpíadas, os campeonatos internacionais, campeonatos mundiais, quando a gente compara os países ou as regiões que já têm como de costume fazer treinamentos de força. Então, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, ou Europa principalmente, né, os russos lá, eles são indivíduos muito fortes quando eles vão entrar em período competitivo, já no final da adolescência, lá no meado da adolescência, porque em muitas instituições de ensino, eles já treinam força desde o período da educação infantil. Pode colocar na internet aí, você vai ver crianças, né, nas escolas, as escolas com aparelhos, com barras, elas vão fazer levantamento olímpico, arremesso, né? Elas já são treinadas para fazer isso e já treinam força desde pequenos. Então, quando vão virar adultos, tem um número menor de lesão, né? Isso no Brasil é completamente diferente. Apesar de a gente ter, né, batalhar muito na educação física escolar e é sempre aquele fantasma que vai até tirar a educação física da escola, a gente vê como isso reflete nos nossos atletas, né? Porque a gente pega daí atletas que tem uma base muito fraca, porque não tem treino de força, que é uma das coisas principais, tá? Agora, outro problema que eu vejo com esse mito das crianças não poderem realizar a musculação, está relacionado com a grande quantidade de criança que a gente está vendo hoje que está se tornando obesa. E às vezes elas são impedidas de fazer musculação por causa de um médico ou de um profissional, um pediatra mal atualizado, né? Mal atualizado não, né? Nada atualizado, né? Que seria o jeito melhor de falar. Eu vou te contar uma história aqui. Quando eu trabalhava numa academia de musculação, muitos anos atrás, décadas atrás, a academia, ela tinha uma piscina embaixo e a sala de musculação em cima. Só que o vestiário era em cima. Então as crianças que iam para natação subiam a escada, passavam ali na portinha da sala da musculação e iam fazer natação. Aí tinha uma criança que ela sempre parava ali e ficava olhando para a sala da musculação, ficava olhando. Aí chegava a mãe e falava, vamos lá, não sei o que, já se trocou. Aí ele entrava lá, corria, se trocava e voltava. Ia para a aula de natação. Aí uma vez ele tava lá na porta lá, e ele sempre parava lá. Aí eu colei lá na porta, ele tava pertinho da porta, falei, e aí, tudo bom, não sei o que, ele, oi. Eu falei, tem o teu pai, tua mãe, alguém tá aqui treinando? Não, é que eu fico olhando que eu acho mó legal isso daí, esse negócio que vocês estão, esse exercício aí que vocês estão fazendo. Eu falei, você tem vontade de fazer? Ele falou, eu tenho. E eu falei, pô, beleza. Se você quiser falar com a sua mãe, e você pode vir aqui fazer uma aula pra você experimentar, ver se você gosta, né? Aí a mãe dele, eu sabia quem era, né? Porque ela sempre chamava ele lá. E aí eu comentei com ela. Aí ela falou, poxa, legal, a criança pode fazer musculação? Eu falei, pode fazer, não tem problema. Então eu vou pegar um atestado com ela no médico e vou colocar, porque o menino não gostava de fazer natação. E ele tinha uma paixão ali pela musculação, né? Aí esse menino veio alguns dias, fez algumas aulas lá, experimental, ficou apaixonado pela musculação, animadaço. E aí o que aconteceu? O médico falou a frase mitológica. Ah, criança, se fizer musculação, não vai crescer. E aí o que aconteceu? A mãe pegou o menino, tirou da musculação, né? E voltou ele pra natação. E depois de um tempo, sabe o que aconteceu? O moleque desistiu de fazer exercício físico porque enjoou da natação. Se ele tivesse continuado lá comigo na musculação, será que ele não estaria treinando musculação até hoje? Não sei o que aconteceu com ele depois, né? Como que tá. Mas você entendeu qual que é o problema? Da gente tomar essas decisões ou ficarem dentro dessas discussões, desses mitos e essas coisas que não têm evidência, tá? Agora, para pensar comigo se você ainda não está convencido que as crianças podem fazer treinamento com força, que envolvam força, tá? Eu vou te falar agora que a gente não treina força somente na musculação, pegando um peso e levantando. Lembra que eu falei que o treinamento de resistência é quando o seu músculo vai fazer força contra alguma resistência. Essa resistência pode ser um peso, que a gente chama de treinamento de força, né? Mas você coloca a tua criança na natação, não coloca? E sabia que a água é um ambiente que vai oferecer resistência.
Então, quando você está colocando seu filho na natação, ele está fazendo um treinamento de força. A gente chama lá de força de resistência. Cada braçada que ele dá, que ele põe a mão na água, vários músculos ali estão contraindo e fazendo força. Aí você coloca seu filho na artes marciais, não coloca? E aí, o que tem nas artes marciais? Flexão de braço, né? Agachamento, treinamento de salto, de pliometria. Isso tudo é treinamento de força, tá? Aí você coloca ele no futebol, mesma coisa. Futebol, você vai fazer treinamento de tiro de potência, vários saltos, que é um treinamento de força explosiva. Então, olha só como não faz sentido, né? A gente acha que algumas atividades são para criança e essas atividades também trabalham algum tipo de força. E eu vou falar para vocês que nesses casos a musculação ainda é mais segura do que uma arte marcial ou um futebol. Por quê? A musculação tem movimentos previsíveis e padronizados. O que eu quero dizer com isso? Quando eu pego lá um menininho e faço ele fazer 3 séries de 10 levantando uma barra, eu sei que ele vai pegar aquela barra, subir e descer 10 vezes. E ele sabe disso também. Agora, no futebol, numa arte marcial, eu falo isso assim, não tô querendo desmerecer, eu fiz artes marciais e joguei futebol minha infância inteira. Praticamente eu fiz isso na minha infância inteira e não tive nenhuma lesão grave, tá? Mas é mais imprevisível, né? No futebol, você não sabe o que vai acontecer, se vai ter um encontrão, se alguém vai sem querer dar um chute e pegar no seu tornozelo, ou numa arte marcial, né? Alguém vai dar um golpe e pegar no seu rosto e te machucar, né? Então, repara como essas coisas que a gente acha que são atividades de criança, às vezes são mais perigosas, tem um risco maior de lesão do que até a própria musculação, que você fica paradinho num aparelhinho lá, fazendo suas coisas bonitinho, tá? Mas, qual que é o lance da musculação? Por que a gente não vê tantas crianças, né? Tem esses problemas que eu comentei com vocês, né? Esse mito aí que foi envolvido dentro da musculação. E tem outro ponto assim, cara, musculação é chato de fazer. Se você não gosta de musculação, aí você vai ficar lá, para aí, pega a menina lá, vamos fazer 10 vezes subindo e descendo a barra, tá? 3 séries de 10, tá bom. Aí vai ficar lá parado, olhando pro espelho, mexendo aquela barra pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Pega uma criança aí de 8 anos, de 6 anos fazendo isso, cara, chatíssimo pra criança, né? A não ser que a criança tenha já, sei lá, uma personalidade, que ela goste daquilo, sei lá, às vezes tem crianças que podem até gostar. Mas você compara isso com o futebol, com uma ginástica olímpica, com uma natação, ela vai falar, aquilo é muito mais legal, né? Mais atrativo de fazer. Então, a gente tem esse porém que a musculação é chata. Mas, por exemplo, o aluno mais novo que eu tive, ele tinha 12 anos, eu lembro. Tinha 11 para 12 anos. E, ele gostava de fazer musculação. Ele vinha e conversava comigo, ele parecia um mini adulto. A gente conversava sobre um monte de coisa legal, dos desenhos que ele assistia, das coisas que ele via na televisão. E a gente ia lá, treinava, e ele fazia bonitinho os movimentos, assim, era a coisa mais bonita de se ver, tá? E treinava direitinho, ele gostava mesmo da musculação, gostava. No começo ele entrou lá porque ele estava acima do peso, né? Aí a tia dele que treinava comigo falou, meu sobrinho pode fazer, eu expliquei que não tinha problema, né? Mesma coisa, ela achava que tinha algum problema. E ele ficou um tempão treinando comigo, tá bom? Bom, vamos lá. Fazer um resumo aqui. Quais os benefícios do treinamento para criança? A gente vai ter o desenvolvimento da musculatura. Agora eu tô falando não ficar forte, mas você vai desenvolver músculos fortes e não grandes, tá? Quando eu falo forte, é desse músculo ter uma capacidade funcional boa, e não o fisiculturista lá, o Schwarzenegger, tá? Vai desenvolver uma saúde dos ossos melhor, e isso vai durar para boa parte da vida adulta dele, ossos mais fortes. Você entra num estilo de vida mais saudável. Poxa, agora eu tô indo pra academia, né? A criança já começa a entender que aquilo é um benefício para a saúde dela. Tem vários, agora, detalhe aqui, grifa isso na sua cabeça, que isso eu acho que é um dos aspectos mais importantes do treinamento com pesos. Existem vários benefícios para a cognição, para o cérebro. Isso é uma área mais recente de estudos, né? Quando eu falo mais recente comparado com as capacidades físicas, mas a gente tem muita evidência do exercício ter efeitos interessantíssimos para o desenvolvimento da cognição, do cérebro do seu filho ou da criança que você cuida, tá? Outro benefício, a criança vai participar das brincadeiras, das coisas que ela faz de criança com uma desenvoltura melhor. Se ela tem mais força, né, tem mais habilidade, ela consegue escalar um brinquedo, correr, né, sem se cansar tanto e até desenvolver melhor, né, essa questão de brincar. Tem benefícios para a saúde mental, e aí também a gente tem muitos artigos sobre o benefício do treinamento de força para a saúde mental, considerando que a gente tem hoje em dia crianças e adolescentes que já sofrem problemas de saúde mental, né, ansiedade, depressão, e o controle do excesso de peso,
também. Isso tudo, né, que eu comentei com vocês, esses benefícios, vai ajudar também a criança a não desenvolver sobrepeso durante a infância e adolescência, que a gente sabe que, né, você está com sobrepeso ou obesidade nesta época, e isso passar para a vida adulta, né, isso pode se tornar um problema muito maior. E agora, os cuidados que a gente deve tomar. Na literatura científica, eles falam que em torno dos 6 anos, as crianças já conseguem entender as instruções e realizar treinamento de força. Porque ela tem que entender. Você vai pegar uma criança como a minha filha lá. Apesar que minha filha acho que até conseguia. Ela tem 4 anos e meio. Pega esse pezinho aí e faz pra cima e pra baixo. Aí ela se distrai e derruba o peso no pé. Ou sei lá, acha que tá uma brincadeira e taca o peso num espelho. Sei lá, né? Às vezes ela é meio doidinha. Então, 6 anos é uma idade que as crianças já conseguem entender as instruções e repetir. E olha só o que eu tô falando, hein? Não é nem por causa do desenvolvimento do corpo, é mais por causa do desenvolvimento da capacidade de atenção da criança. Outro cuidado, técnica. Tem que ter a instrução para poder realizar a técnica de movimento correta. A criança não pode fazer o exercício de qualquer jeito. Na verdade, ninguém pode fazer o exercício de qualquer jeito. Outro cuidado, adequar a progressão do treinamento. Quando a gente fala, mas eu não consigo imaginar uma criança treinando. Sabe o que você imagina? Você pega o Schwarzenegger fazendo supino com 100 kg de cada lado, tira o Schwarzenegger e coloca uma criança. Gente, uma criança fazendo supino, às vezes ela vai usar só a barra, sem peso nenhum, né? E conforme ela for adquirindo força, ela pode ir progredindo o peso. Mas não imagina um leg press com 800 kg e uma criancinha lá fazendo leg press. Não, gente, não é isso. Você vai adequar peso, tá? E uma coisa, existe até uma franquia de academias, vou ver se eu coloco aqui na descrição, se eu lembro o nome, que ela tem aparelhos de musculação menores, feitos para crianças e adolescentes. Pega lá um mini pack deck, um mini leg press, existe até isso, não sei se hoje em dia ainda tem, mas eu lembro de existir isso há um tempo, tá? Outra coisa, você ter equipamentos, né, falando dos equipamentos agora, adaptados e seguros para a criança. Então tem equipamentos que, por exemplo, uma criança não vai conseguir destravar um aparelho ou travar ele, ou as amplitudes de movimento de segurança não atendem às necessidades da criança, você não vai usar aqueles aparelhos, você vai ter que fazer adaptação, tá? Outra coisa, o currículo do profissional que vai te atender. Então vê lá, você vai colocar teu filho numa academia, você vai ter que saber quem é aquele professor. O que ele já estudou, quem ele é, se ele é formado. Isso é o principal. Formado em educação física. Mas ele é um estagiário tão legal. Gente, tem que ser formado, tá? Se for um estagiário e tiver com um professor na sala, ok. Mas existe muito esse negócio em academia de colocar um estagiário sozinho lá e deixar com que ele se vire, né? Que é errado, coitado do estagiário. Às vezes é colocado aqui numa situação dessa e fica em apuros. Mas assim, tem que ser um profissional formado. E se ele tiver alguma especialização, alguma coisa sobre treinamento para criança, que hoje em dia até existe, melhor ainda. Hoje em dia a gente tem personagens que estudam, a gente até teve um podcast sobre isso, para dar treinamento para criança, tá? Outro ponto, fazer avaliações, não é só porque é criança que você vai ficar lá na loucura, né? Então, o programa de treinamento tem que ter avaliações para você ver lá, avaliações de flexibilidade, avaliações de força, para ver o quanto que aquela criança está se desenvolvendo, avaliar as capacidades físicas dela. Outro ponto, velocidade de execução dos movimentos. Às vezes a criança pode ter a mania, né? Pode ser da criança mesmo, de querer fazer os movimentos muito rápidos. E a musculação, né? A gente precisa de movimentos um pouco mais lentos. No final das contas, muito do que eu falei aqui vai entrar na supervisão. O exercício para a criança tem que ser supervisionado por um profissional qualificado. Vou repetir. Exercício para a criança tem que ser supervisionado por um profissional qualificado. Se não tiver supervisão de um profissional qualificado, aí sim, não coloca a criança naquele lugar, vai procurar outro lugar. Não deixa a criança treinar, tá? E tem um artigo aqui de 2022, recente, publicado no British Journal of Sports Medicine, que ele fez um levantamento de todos os mitos e as explicações com base em evidências. Eu vou falar aqui de maneira bem resumida, pra gente terminar, que é: mito 1. Vai atrapalhar o crescimento dos ossos da criança. Não existe isso. Não tem nenhum efeito sobre os discos epifisários e o desenvolvimento dos ossos. Não tem nenhum problema, tá? Qual que é o fato?
O treinamento com resistência, treinamento de força, ele pode deixar os ossos mais fortes durante a infância e a adolescência. Mito 2. Musculação é só para atletas. Não existe isso. Qual que é o fato? A musculação, ela pode trabalhar e pode trazer vários benefícios relacionados a vários aspectos da infância. Lembra que eu acabei de falar aqui. Mito 3. A criança tem que esperar até dar 12 anos. Não. Né? O treinamento, se ele for bem orientado, né, e tiver em ambiente seguro, em torno de 6 anos, você já pode colocar o teu filho lá para fazer treinamento. Mito 4. As meninas vão ficar musculosas. Também não existe isso. O treinamento ele vai melhorar a força muito por adaptações neuromusculares e não por ganho de massa muscular, tá? Então, quando você vê uma criança melhorando a força, significa que o cérebro dela vai aprender a comandar melhor os músculos. E aqueles mesmos músculos que a criança tem vão desempenhar melhor. E isso vai fazer com que ela fique mais forte. Ah, mas o meu filho está ganhando massa muscular. Vai ganhar massa muscular muito por causa que ele está passando por uma fase de desenvolvimento, né? E aí não tem a ver com a musculação tanto, e aí tem a ver mais com o desenvolvimento, porque ele vai estar tendo liberação de vários hormônios, né? O corpo dele vai estar crescendo e os músculos vão se desenvolver e crescer também, tá? E último, não é seguro para crianças. E qual que é o fato? Se você estiver bem orientado, as técnicas, os movimentos, tiver um profissional e um ambiente seguro, musculação pode ser até um dos métodos mais seguros para colocar a sua criança para fazer treinamento. Treinamento, falo musculação, mas o treinamento com força, com peso de maneira em geral. Tá bom? Então, sempre procure informação com profissionais qualificados. Não sai perguntando pro seu vizinho, o que você acha do meu filho fazer musculação, que às vezes ele pode repetir aí uma falácia dessas, tá? Sempre, gente, compartilhem informações baseadas em evidências científicas. Então, se você, compartilha esse podcast com alguém que você acredita que ainda tem esses mitos. Ou compartilha com o teu médico que te falou que criança não pode fazer musculação. Né? O que eu vejo hoje muito é fake news, coisas polêmicas, a galera compartilha a rodo. Informação que é importante, que às vezes tem um trabalho todo por trás, né? De se estudar, de montar um conteúdo baseado em literatura científica, em fatos. As pessoas ouvem e falam, nossa, que legal esse conteúdo, mas não compartilha. E aí a gente cai nos problemas que a gente cai hoje em dia, de impedir uma criança de fazer musculação por falta de informação, tá? Então, gente, compartilha. E incentiva a participação, recomenda a participação de crianças em programas de treinamento de força. Você tem um filho, você tem um neto, você tem um sobrinho, leve ele algum dia lá na tua academia, pede pra ele fazer, vamos fazer um negócio diferente hoje, vamos fazer um treino lá, conversa com o professor, pede pra ele te orientar, né, a criança e ajudar lá. Vai que ele gosta, né? Vai que ele gosta. Ele tem só benefícios aí, tá bom? Então, ficha técnica deste programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama. A produção e a edição também. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Boteg. E as vozes da introdução são do Diogo Bob e Marlo Sanuto. As artes foram produzidas pela nossa Ana Luísa Lopes. Esse podcast tem o apoio da nossa ouvinte Miriam Souza. E o 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você gosta de ciência, dá um pulinho lá, que você vai achar muita coisa legal para ouvir. Fique bem, até o próximo Drops e mantenha a sua coluna reta, rapaz!